O maior calo do Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral é o Mauro Cid, né? Inclusive, queria lembrar para vocês que, depois de muita pressão nas redes sociais, todo mundo batendo, né, o Alexandre de Moraes liberou os vídeos. O Mauro Cid, né, ele era o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Aí o que que faz? Ele, nas reuniões com o Bolsonaro, ele falou que foi tramado o golpe. Isso segundo o depoimento dele. Tá certo? Inclusive tá aqui telas para mostrar para você o que é realmente a acusação contra essas pessoas que foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. O ex-assessor Felipe Martins e um jurista discutiram uma intervenção no Supremo e a convocação de novas eleições. O ex-presidente Bolsonaro teria lido e alterado um documento que propunha a prisão de ministros, incluindo a prisão de Alexandre de Moraes, e a anulação das eleições de 2022. Eleição, é claro, que o Bolsonaro perdeu, né? O Alexandre de Moraes tornou públicos vídeos da delação do ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Segundo a denúncia da PGR, Jair Bolsonaro autorizou o acesso ao Palácio do Alvorada a 3 blogueiros aliados que temiam ser presos pela Polícia Federal em dezembro de 2022, após um vandalismo lá em Brasília. Aí quem são os blogueiros? Oswaldo Eustáquio, Bismarck Fugaza, Paulo Souza. Eles teriam ligado para Bolsonaro, relataram que estavam preocupados e o presidente determinou que fossem liberadas as entradas dele no palácio. As informações foram apresentadas também na delação do tenente-coronel Mauro Cid. Segundo a delação, o presidente disponibilizou um carro da presidência para levar Eustáquio ao seu local de hospedagem e Bismarck e Paulo jantaram com o então presidente da República. Segundo a Folha de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes presidiu a audiência de Mauro Cid. Ele, pessoalmente, o ministro. Tá? O coronel que era ajudante de ordem de Bolsonaro. O colaborador premiado mudou sua versão sobre os pontos chaves da tal conspiração golpista, diz o jornal. Aí, o Alexandre ameaçou o Cid de cadeia. Inclusive, na ocasião, Cid foi pressionado pela Polícia Federal, pela PGR, que defenderam a prisão por descumprimento do acordo da delação premiada. Esse negócio deve ter sido muito dramático, porque foi quando o Cid chegou a desmaiar dentro do Supremo Tribunal Federal. Desmaiou. Foi socorrido, aí depois voltou e falou tudo o que supostamente o Alexandre queria. Porque o Alexandre, segundo a Folha de São Paulo, ele teria ameaçado o Cid e disse que atingiria ele e a sua família. Não ia ser só ele. A família dele seria atingida. Segundo o portal UOL, o relatório da Polícia Federal enviado ao ministro Alexandre de Moraes aponta que Cid omitiu informações sobre o plano para matar Lula, o vice Geraldo Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. Além disso, ele foi questionado sobre uma estratégia de monitoramento do ministro do STF, mas a PF diz que as respostas dele foram insuficientes. Ainda segundo a PF, a troca de mensagens entre Cid e os investigados demonstra que ele tinha ciência dessas ações, as ameaças às vidas dessas pessoas. Só que o seguinte, no meio disso tudo tem o áudio que o Metrópolis e a Veja, os dois portais, vazaram. Áudio do descontentamento de Mauro Cid sobre a delação. Olha a primeira parte comigo. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. E não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam
que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado de associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Veja só, disseram que ele ia pegar 30 anos de cadeia. Só falar nessa brincadeira, né? Aí, o que ele corrobora? Ele repete que tudo já estava pronto, que eles sabiam o que ele, o Cid, teria que falar. Acompanhe. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, o que é que eu falo? Eu não vou botar no papel do... Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes no caso do Ciro Nogueira. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Tem um outro trecho, eu tô colocando tudo, viu? Tô colocando agora, porque vocês aqui no programa viram só um pedacinho. Uma vez eu botei aqui um pedacinho. Aí ele fala também que quem mais perdeu foi ele, o Mauro Cid, que era uma pessoa da confiança de Bolsonaro. Ele é filho do general Cid. É filho do general. Acompanha. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo, o PGR aceita e ele prende todo mundo. Quem mais fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era para estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Aí você também tem que colocar a questão emocional do Cid, né? Ele é uma pessoa altamente instável, porque depois disso aí, saiu o áudio. Aí ele foi levado a prestar novo depoimento. Foi quando foi confrontado pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive isso está na delação, tá? Ele foi confrontado, inclusive Alexandre pega e ameaça. Você vai ser preso. E vai a sua família também. Então, se ele já estava naquela situação horrorosa aí, falando que o Bolsonaro ganhou o Pix, está milionário e tal, quem perdeu fui eu. Se ele estava já nessa situação, no caso, quando o juiz, o ministro do Supremo, bateu, ele abriu. Ele abriu. Isso fica muito demonstrado. Mas isso, judicialmente, numa delação, é válido? Você ameaçar, falar, se você não falar a verdade. E aí essa questão da verdade fica até intrínseco aqui. Se não falar o que eu quero, você vai preso, sua família também. Isso não é tortura? O próprio procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, publicou um vídeo. O vídeo, ele bota o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Ele não está dizendo. Ele botou o Gilmar, que chegou a uma conclusão na Lava Jato, na questão de delação. Ele diz o seguinte, tá? Que prometer que só vai soltar o suspeito
após delatar, confessar, é tortura. Então, o Cid, por exemplo, não, você está preso de novo. Não, sua família, vai tudo em cana. Aí ele fala o que queriam. Falou o que queriam. É tortura? Quem diz isso é o Gilmar Mendes. Gilmar diz que é tortura. Diz, Gilmar. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. A base da Procuradoria, a base do próprio Alexandre de Moraes é esse depoimento.